vamos agora dar as boas-vindas, aquele bom dia gostoso para nossas convidadas. Seja muito bem-vinda, Larissa Borges, ela que é gerente de RH do Escritório Brasil Salomão e Max Advocacia. Que bom tê-la aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Cissa. Obrigada pelo convite. É um prazer estar nessa manhã deliciosa aqui com vocês. Ela é comunicadora, é palestrante, apresentadora, essa simpatia, Heloísa Pedrosa. Que bom ter você aqui no Tá Com Tudo. Cissa, muito bacana, obrigada pelo convite, obrigada pelo pessoal, pela Ju, que a gente vai aí se agregando para falar de um assunto que eu adoro, que é a falta de, planejamento. Ah, Heloísa, gostei, já gostei dessa apresentação aí, viu? Acho que a gente joga assim no mesmo time. Joga limpo? Pode. Planejamento, sabe assim? Aquela coisa que dá uma engasgada. Como é que é esse finalzinho de ano? É muito tumultuado pra você? Bom, eu tô chegando no nível de exaustão tamanho, porque a sensação que eu tenho é que pra gente que lida com comunicação, pra gente que trabalha com essa área também de assessoria e marketing, a gente chega com várias demandas que não são só as nossas. E às vezes a sensação de que tá todo mundo sempre muito exigindo muito, né? E talvez eu vou fazer uma crítica séria, mas assim, as pessoas querem muito, mas elas querem doar pouco. Então fica muito nas costas de quem tem que fazer as coisas para acontecer. Então a sensação que eu tenho é que quem é prestador de serviços, quem trabalha com consultoria, chega no final do ano com um sentimento de, meu Deus do céu, que hora que tudo desliga? Natal quando? Oi? Não, posso só voltar em janeiro? Porque é um cansaço, sim. Eu tenho esse sentimento que para mim é muito forte. No entanto, acho que é uma época que também vem muito legal para a gente fazer esses gatilhos, que são essas quebras, né? De repente agora é a hora. Nossa, não quero mais fazer desse jeito não vai ser mais o ano que vem. Eu acho que quando a gente começa a recalibrar. Agora, se a gente vai ser capaz de, em janeiro, pisar com o pé direito nessa determinação, é que eu já tenho lá as minhas dúvidas se todo mundo consegue fazer com tanta, como é que a gente fala, com tanta veemência. Não, vou fazer, agora vai ser assim. Bom, uma vocação. Vamos fazer o seguinte, Heloísa, vamos aumentar a nossa roda, o nosso bate-papo aqui na nossa sala. E eu quero convidar ela, que é consteladora sistêmica e também psicopedagoga clínica, Ana Lúcia Braga. Muito bom dia, Ana Lúcia, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ô, Ana Lúcia, eu comecei assim, quando eu apresentei a Heloísa aqui, ela também deu aquela engasopada quando eu falei planejamento. Como é que é? Você é daquele time que gosta de planejar ou deixa pro ano que vem? Não, para os meus clientes é assim, chegou essa época, é fechamento de ciclo e abertura de ciclo. Sem planejamento, sem determinação daquilo que eu quero para o próximo ano, fica muito difícil a vida. E é claro, eu preciso prestar contas para mim mesma em relação àquilo que eu consegui por conta daquilo que eu planejei no final do ano passado. Então, para mim, essa palavra é fundamental. Planejamento, estabelecimento de metas, o que eu quero. Até porque, Cissa, o querer, a volição, a vontade, é uma parte muito importante da nossa mente, da nossa psique. Então, se eu não estou em contato com isso, com o que eu quero, fica muito difícil a minha vida, pode ter certeza. Enquanto você, Ana Lúcia, está falando, eu estou vendo aqui que a Larissa, ela está concordando. No universo, Larissa, corporativo também, assim, planejamento, ele tem que ser fiel, tem que fazer parte ali. Olha, vamos lá, né? É importante, né? Quando a gente está colocando no universo da organização, das empresas, o planejamento, ele faz parte. Então, por exemplo, esse fechamento de ciclo que ela citou é muito importante. Então, nós temos já, naturalmente, nas empresas, um exercício 2022, vamos entrar no próximo. Então, qual que é o planejamento para o próximo ano? Então, naturalmente, no nosso ambiente, a gente já acaba fazendo esse planejamento. O que acontece muitas vezes é que a gente inicia um planejamento, então são as metas, quais são os objetivos para o próximo ano, o que a gente vai fazer diferente, o que funcionou, o que pode melhorar. Esse exercício, esse bate-papo, essa conscientização, ela acontece. O que acontece muito também é que, vamos lá, às vezes as metas, os objetivos são além do que pode ser realizado, são estabelecidos muito além. Então, o que a gente sempre aconselha de fazer? Um exercício de, pera lá, vamos respirar, o ano está muito acelerado, o que aconteceu, o que funcionou bem, o que a gente pode levar para o próximo ano? Porque, às vezes, são muitos objetivos, muitas metas, muitas coisas traçadas, e aí não ficam deixadas de lado, porque outras vão aparecer, outras demandas ao longo do ano sempre acontecem, outros imprevistos, e aí vai chegando ali outubro, novembro, vai dando aquele apertinho, fala, ai, meu Deus, eu não consegui fazer nem 50% do que a gente planejou. Então, assim, óbvio que por ser uma empresa, a gente tem, né? A gente traça um cronograma, a gente tem algumas questões também, e tem as questões pessoais das equipes, né? Que a gente tenta, eu como responsável pelo RH lá do escritório, a gente sempre tenta ter aquele bate-papo, aquele contato diário, o que você espera, aqueles feedbacks também que acontecem, o que tá legal, o que precisa ser melhorado, o que a gente precisa recalcular a rota aí. Mas normalmente eu acho até positivo, tá? Quando a gente fala, vamos encerrar esse ciclo inicial próximo. Eu acho que é isso, acho que é um exercício para a gente olhar para dentro, para a gente olhar para o lado, para a gente falar o que tá legal. Eu sou muito a favor de a gente encerrar um ciclo e começar outro. Eu acho que é isso. Eu só tento trabalhar diariamente para a gente não levar muito as expectativas. Vamos, pezinho no chão, vamos ver o que foi. E ser otimista mesmo, ver o que foi legal também. Porque a gente tende a sempre, não, ano que vem vai ser tudo diferente. Nós vamos começar tudo de novo, a gente vai fazer tudo diferente. Não, é como se sentasse no dia 31, ficasse aqui esperando. Exato. Virou meia-noite, mudou.
E é uma chavinha que não necessariamente você precisa virar de uma vez. Vamos construindo, né? E, poxa, por que eu deixei tudo para resolver no final do ano? Por que a gente não pode fazer ao longo do ano? E isso não adianta, é planejamento. E óbvio que não necessariamente você vai cumprir 100% do que foi planejado, mas dá para ir conduzindo de uma forma mais tranquila, com certeza. Para você que está chegando agora, ligou a TV aí na sua casa, arrasta o sofá, fica quietinha, chama o seu filho, sua filha, seu maridão, sua esposa e acompanha aqui nosso bate-papo, que é sobre essa prestação de contas, essa correria de final de ano, que a gente tem que deixar tudo em ordem para finalmente curtir aqueles dias de descanso. Heloísa, quero saber de você. Você se cobra muito? Eu acho que sim, eu tenho um comportamento, eu tenho um processo comigo, que é de sempre estar analisando se eu estou dando ou não conta, e eu faço um movimento muito desse, que, como a Larissa falou, eu sei que isso está até mesmo na minha persona, na minha forma de agir como Heloísa. É essa coisa de ter muita ideia, eu sou do campo da criatividade, eu sou a louca em pessoa, eu encontro milhares de ideias valendo 1 milhão, né? Só não consigo distribuir para todo mundo e nem arrumar 1 milhão para cada uma. Então, às vezes, eu acumulo um grande nível de frustração, porque eu determino coisas que não necessariamente eu consiga resolver. E isso é uma coisa que eu busco, né? Corrigir. E depois de um determinado tempo, acho que mais do que buscar corrigir, eu passei a aceitar e a buscar o que esse fluxo meu me traz realmente de energia. E isso aí eu diria que também uma outra coisa que conta muito é que a gente está falando de 2022, que é meio que uma ponta pós-pandemia. Então tem tanta coisa que eu acho que ficou diferente desde então, né? Ficou tudo muito, talvez, campo desconhecido. Veio tanta coisa nova para a gente ter que ser, ter que fazer, para a gente repensar, que eu talvez diga que a gente está há 3 anos esperando essa virada de ano. Ana Lúcia, como a Heloísa falou, a Larissa também bem disse aqui, sobre essa cobrança que a gente tem. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Às vezes, a meta é tão longe da nossa realidade que pode causar essa frustração. Como que eu posso planejar algo que é palpável, eu consigo atingir? Eu acho isso importante. Olha, eu também, né? É por isso que eu disse, eu pego as metas que eu estabeleci no ano passado, no final do ano passado, e eu vou checar, vou fazer um checklist para ver o que foi possível e o que não foi possível. Cita, eu também vou entrar em 2 aspectos que para mim são importantes, né? A gente tem fechamento de ciclo e tem abertura de ciclo, isso é fato, né? Isso não é nosso interno está na conexão com o externo, com o inconsciente coletivo, com o ciclo do planeta, né? São 365 dias por ano. E a gente tem, então, um aspecto que é a nossa própria biografia. Como é que eu lidei com as minhas metas e o que foi possível ou não conseguir em função da minha própria história, né? E aí, falando de fechamento de ciclo e de abertura de ciclo, eu penso até nos ciclos de 7 anos na nossa vida. Então, o que aconteceu de importante e em termos de trauma nos primeiros 14 anos, no caso, nos 2 primeiros setênios, que são muito importantes. E eu também, para responder essa pergunta, eu vou pensar no que acontece na minha família. Porque, às vezes, eu coloco uma meta, que para mim é muito legal, mas eu tenho aqui atrás de mim, no meu sistema familiar, uma grande impossibilidade. Tenho padrões de fracassos, padrões de miséria, de não prosperidade, de não conseguir alcançar suas metas pessoais. E aí, se eu não olho para esses 2 fatores, fica muito difícil, né? Eu realmente ser uma pessoa de sucesso, que é o que todos nós, no final das contas, almejamos, né? Então, eu penso que a gente precisa, eu concordo com as 2 que estão aí, né, com as 2 meninas, a Heloísa e a Larissa, porque é importante a gente ter metas, mas também cuidar para não estabelecer metas que estão além do que a gente pode. E, além disso, olhar para a nossa história pessoal, para essa questão que envolve os padrões de fracasso e também para a história da nossa família. Nossa família envolve nossos irmãos, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, né, esse povo todo aí. Eu gostei que a Ana Lúcia agora, Larissa, ela ampliou. Ela saiu do eu e foi para a família, porque assim... É o contexto, né? A gente tem que analisar o contexto. A gente é assim, a gente tem os nossos familiares, nossos amigos que passam a ser também a nossa família, né? E no ambiente corporativo, os colegas de trabalho acabam sendo uma família. Muitas vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que com os nossos familiares. Ambiente corporativo, quando todo mundo ali se organiza, a empresa se organiza para as férias coletivas. É importante também esse planejamento? É muito importante. O que você colocou é muito importante. A questão do convívio. Então, eles estão convivendo diariamente, é uma segunda família. Na pandemia perdeu-se um pouquinho isso, todo mundo voltou para casa, ficou nesse sistema de home office, mas com o retorno todo mundo sentiu falta desse convívio, né? E aí é uma outra realidade. Então, de repente, a própria área ali faz uma programação, então nós vamos sair de férias, a gente vai dar aquela pausa, que acontece principalmente no ambiente jurídico, acontece ali entre janeiro e fevereiro, e dá aquela respirada. Mas é um momento que é importante para eles, juntos, a equipe, falar, não, como é que a gente vai voltar para o ano que vem? Como que vai ser? Então, a gente faz muito esse exercício de... Vamos lá, vamos sair de férias, vamos tirar uma folguinha, vamos descansar, mas antes disso, o que a gente precisa
de trazer de diferente, de novo, o que foi bom, o que não foi. A gente tenta fazer esse exercício até antes mesmo dessas férias coletivas acontecerem, desse intervalo, né? Porque você já volta com outro olhar, com uma outra cabeça. E às vezes aquilo que você estabeleceu no final do ano, você vai voltar no ano seguinte e falar, talvez também não tinha tanta necessidade de ter essa urgência. E aí é quando você começa a entender com uma outra cabeça, com um olhar mais descansado, o que realmente é prioridade, o que a gente precisa colocar em prática, que não aconteceu no ano anterior, o que a gente precisa mudar, nós enquanto colegas, o nosso convívio, a nossa convivência, como pessoas, como que a gente pode ser um ser humano melhor, um profissional melhor, né? E o nosso papel do RH é muito importante nesse sentido, de estar ali acolhendo, de estar ouvindo, porque às vezes também a gente não consegue enxergar. Às vezes é um próprio colega que vai falar, ei, vamos tirar sua folga agora, vamos respirar, vamos voltar diferente, porque às vezes a gente está tão imerso naquela situação, naquele problema que você precisa resolver, sendo que não necessariamente tem necessidade de ser tão urgente. E às vezes você precisa de um colega que fala, ei, vamos lá, vamos para cima, vamos fazer, você precisa de uma energia a mais que talvez você tenha uma insegurança sozinho. Então eu acho assim que todo o trabalho que é coletivo, que é em equipe, ele é muito positivo, ele é sempre muito positivo. Essa sensibilidade é importante, né? E é muito difícil, é muito difícil. Essa percepção do outro, falar, olha, Heloísa, calma, vamos respirar um pouquinho, vamos descansar para voltar com tudo. Você acha, Luísa, que é muito cultural do nosso país também? Agora, no final de ano, a gente anda pelas ruas, as pessoas, no final da tarde, início da noite, parece que os bares, os restaurantes, eles estão mais cheios, os parques, as pessoas ficam mais leves, é uma energia mais festiva. O que você acha? Você acha que é do brasileiro? Eu acho que assim, eu tive a oportunidade de estar conversando a respeito desse assunto também, falando a respeito das empresas fazerem suas festas de fim de ano. E aí as pessoas comentando dos exageros das pessoas nas festas de fim de ano, principalmente no aspecto corporativo, né? E aí a gente falando um pouco sobre isso, eu pensei, será que não está faltando as empresas fazerem isso mais vezes no decorrer do ano, para não ficar, parece que essa coisa, essa demanda, né, represada? E eu acredito que o brasileiro pode ser uma leitura que a gente pode puxar para o aspecto cultural. Eu acho sim que a gente aprendeu muito a cultura do feriado, a cultura do happy hour, para serem os lugares para onde vão as nossas liberações. Que a gente fala, a gente fica guardadinho ali, contidinho, né? Bom, não posso matar, não posso gritar, não posso, né? Tudo eu não posso. Aí agora, depois das 6 horas, eu posso, e se me falar, e se reclamar é porque eu tomei uma. Acho até que possa existir, sim, uma dificuldade de autoconhecimento da maioria de nós, em que a gente não entende muito os nossos fluxos. Sabe essa história do respeito? Nem todo mundo fica bem acordando todo dia para estar cético, a cara boa naquele ambiente de trabalho. De repente, ele tem um ciclo, né? O ciclo do organismo dele é vespertino, mas ele tem que estar às 7, né? A gente está falando sobre o tempo das pessoas. Eu percebo, como a Ana comentou, agora eu estou com 2 filhos em idades de 11 e 15 anos, então eu tenho uma sensação que eu posso sair de casa com riscos mínimos para eles estarem sozinhos. Riscos mínimos que a gente diz assim, uma situação de fogo, né? Vai mexer com fogão, uma situação de ficar trancado e não conseguir abrir a porta por dentro, coisas desse gênero, porque como eu tenho o meu home office, mas eu estou em ciclos de vai e volta de dentro de casa. Então isso também, como a Ana falou, parece que também desse ano para frente, agora de 2022, na questão do planejamento, foi mais fácil querer planejar algumas coisas, porque é como se as minhas, aqui, né, a minha bagagem tivesse ficado mais leve. E ao ficar mais leve, dá para eu projetar outros movimentos. Então, não sei, eu te diria que eu acho que a gente está, sim, numa cultura muito de estar sempre represado, e toda oportunidade, que é o happy hour, que é o final de semana, é como se a gente levasse toda essa demanda do eu tô livre para lá. E aí eu acho que muita gente não consegue fazer aquela volta legal na segunda-feira, que é aquela conversa do, nossa, domingo, nossa, a música do Fantástico, ai, né? Por quê? Porque parece que vai entrar né, vai entrar no trabalho de pedras, quebrar pedra com a mão na segunda-feira. Eu tenho essa sensação, sim. Acho que é um jogo cultural. E acontece muito isso, né? Você falou uma questão, Luísa, que é muito importante, que é respeitar o tempo das pessoas. Realmente, né? Cada um pode estar num dia bom, num dia ruim, mas o que é muito bacana, e aí falando também no ambiente corporativo, é nós estarmos atentos a isso e também promovermos mais ações que as pessoas também estejam mais juntas, que elas tenham a oportunidade de falar. Nós fizemos recentemente a Semana da Qualidade de Vida, que a gente deixa para fazer bem no finalzinho do ano, ali em novembro. Essa semana, é uma semana que a gente oferece massagem, a gente traz especialistas de alimentação, nutricionistas, nutrólogos, para falar um pouquinho como é que está a sua alimentação. E foi tão fantástico, porque eu descobri, a gente aprendeu ali junto, o quanto que impacta a nossa alimentação no nosso bem-estar. Então, às vezes, só o fato de eu não estar me alimentando bem porque está muito corrido, porque está muito acelerado, já impacta no meu humor, na minha disposição. Acho justa essa questão da massagem, viu? Alô, empresas, RH das empresas. E foi muito bacana, todo mundo saiu leve, nós levamos psicólogas para falar um pouquinho também sobre a questão da saúde mental, dessa carga, né, excessiva de você exigir demais de você, porque hoje tudo é muito rápido, né? Com a tecnologia que tudo chega muito rápido, então você está o tempo todo em contato com informação, com novidades. Também, né? Exatamente. Então a gente acaba trazendo para o nosso interior esse imediatismo. Então tem coisas que é legal, vamos lá, vamos fazer, tem que falar, vamos falar. Só que tem coisas que a gente também, pera lá, eu preciso fazer isso agora, eu preciso disso agora. A gente, enquanto organização, enquanto equipe, enquanto ser humano, se eu pensar, refletir melhor se esse é o melhor momento, não seria ideal. Então a gente fez esse exercício de respirar, a gente fez um café da manhã super agradável, que todo mundo participou. Até meditação a gente aprendeu um pouquinho, né? Não foi assim, nossa, vamos aprender a meditar em uma sessão? Óbvio que não, mas assim,
veio uma pessoa muito bacana que falou, pera lá, meditar não é você, porque todo mundo, eu não consigo desligar, eu fecho o olho, é mil coisas, planejamento, mil coisas que eu tenho que entregar, e não sei o quê, e eu não consigo relaxar. Então ele ensinou que não tem que ter aquele silêncio absoluto, mas quando vier aquele pensamento que tira o seu foco, deixa ele guardadinho ali, vamos pensar numa coisa positiva, vamos trazer uma lembrança ou algo, um fato importante que me traz bem-estar. Então, assim, foi uma semana maravilhosa que a gente pretende, já fizemos outros anos, com a pandemia não foi possível, agora a gente retomou. E queremos sempre aprimorar e trazer novidades. E a gente até pensa em fazer alguma coisa também para fora, para todo mundo acompanhar. Foi muito especial. Então, voltando o que eu estava colocando para a Heloísa, eu acho que é isso. Nós precisamos propor mais ações também, que as pessoas às vezes parem e falam, nossa, eu estou me vendo nisso que ele está falando. Sim. Eu me encaixo nisso. Realmente, por que eu não posso falar isso? Eu preciso de um happy hour, tomar uma cerveja para falar o que eu estou sentindo? Não. É bem isso. Ana Lúcia, observando as meninas. Demanda as meninas represada. aqui, tanto a Larissa quanto a Heloísa, falando da questão também do autoconhecimento diante de um mundo tão imediatista, tudo é para ontem. E o autoconhecimento, para mim, é a chave de uma libertação para a gente conseguir encarar os fatos do dia a dia, seja eles profissionais ou pessoais, de uma forma mais equilibrada. Concordo plenamente, é isso mesmo. Essa questão que envolve a expansão da consciência e do autoconhecimento, para mim, é a chave para qualquer pulo que você queira dar, fechamento de e abertura de outro, para qualquer coisa que você precise fazer, você precisa realmente expandir a sua consciência. E aí eu fico pensando aqui que como a gente está fechando o ciclo, nesse sentido que você está falando, a gente pode estabelecer algumas áreas na nossa vida, como, por exemplo, a vida profissional, o desenvolvimento pessoal, a saúde, e dentro da saúde, a saúde física, a saúde mental, emocional e a saúde espiritual, né? A gente pode estabelecer também uma área do trabalho, uma área da família de origem, que é aquela que envolve os nossos pais, quem veio antes, uma área para a família atual. Tem uma ferramenta, inclusive, que o pessoal que trabalha com coach gosta muito, que é a roda da vida. E aí, Cissa, eu pergunto, qual é o meu grau de satisfação em relação a cada área da minha vida? A minha vida financeira, por exemplo, meu relacionamento com o meu parceiro, com a minha parceira, com os meus filhos, com a minha sexualidade. Então, isso é desenvolvimento pessoal e dá para eu fazer esse tipo de reflexão sem a presença de um interlocutor. Às vezes eu tenho um bom vínculo com um amigo, eu não preciso fazer uma terapia, mas é óbvio, na minha opinião, todos nós teríamos que ter o direito de fazer pelo menos um pouco de processo terapêutico, uma constelação familiar na vida. Que faz muita diferença, então, né, Ana Lúcia? Muita diferença, né? O desenvolvimento pessoal, para mim, é isso que te impulsiona para a vida. E aí, nesse sentido, se você pega a sua vida, né, como uma área dessa roda da vida, se dá um passinho para trás, sai e olha para a sua vida hoje, você pode também se perguntar, qual é a nota de 0 a 10 que eu dou para a minha vida? Então, isso para mim é fundamental. Se você realmente quer ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que vai para frente na vida, você precisa estar focado no desenvolvimento pessoal. E aí, quando a se conhecendo. Da questão se conhecendo, né? Da questão da meditação, hoje está na modinha, né? Falar de mindfulness, que é uma técnica que está aí milenar, né? Que os yogis, mais de 5 mil anos atrás, já trabalhavam, mas que para mim é o fundamental em relação ao desenvolvimento pessoal, que é o estado de presença. Então, assim, eu estou presente realmente aqui, e aí eu respiro, porque se eu respiro e entro em contato comigo, aí eu estou presente. E a meditação, eu penso que isso também... A meditação, como a Larissa falou, é um excelente exercício, certo? E o mindfulness é nesse sentido, no sentido da meditação. A base da meditação é você estar presente, né? Ana Lúcia, daqui a isso pouquinho... é fundamental em relação às células todas aí do núcleo da empresa, né? Daqui a pouquinho a gente retoma esse bate-papo para a gente entender esse exercício, porque parece que é simples, gente, mas não é tão simples a gente encontrar o nosso eu. E esse tripé da saúde física, mental e espiritual, ela é de uma extrema importância para que possamos levar a nossa vida com mais leveza, com mais serenidade. Mas eu vou a um rápido intervalo, tenho certeza que você vai ficar grudadinho aqui no nosso programa, porque eu volto já. Meninas, a gente continuando retomando aqui o nosso bate-papo desse final de ano, essa correria. Até quero falar com você, Ana Lúcia, o seguinte, às vezes a gente olha um aspecto, às vezes não, né? É assim, a gente olha o que acontece ao nosso redor, no âmbito familiar, no âmbito pessoal de relacionamento com as pessoas, relacionamento afetivo, profissional. A maneira como a gente reage a esses acontecimentos é que é o grande X da questão. O que você pensa sobre isso? É meio cognitivo comportamental, hein? Isso, as nossas células, segundo o Dr. Bruce Lipton, elas são totalmente colaborativas. Mas a gente vivencia traumas
desde na barriga da mãe, né, desde que a gente está lá, e se a gente for pensar nos sistemas familiares, desde antes da barriga da mãe, e são situações que influenciam a gente, influenciam o nosso comportamento. E aí a gente vai reagindo, né, àquelas situações com estratégias de sobrevivência. Então, o modo como eu reajo a uma determinada situação, a um determinado evento, tem a ver com aquilo que aconteceu comigo, com a minha história, com a minha biografia. Por isso, se a gente vê uma pessoa muito agressiva, se a gente vê uma pessoa que também paralisa, a gente está diante das estratégias de sobrevivência que essa pessoa desenvolveu para poder estar aqui, né? É bem assim mesmo. Então, é assim, a gente precisa olhar para isso, né, Cissa? Mas a gente tem que primeiro tomar consciência do modo como a gente reage. Sim, diante dos fatos que são tantos, né, Luísa? Eu tenho, bom, eu sou meio, como eu já falei, eu sou meio fora da curva, né? A gente está aqui falando, eu demorei um tempo para assumir que a minha individualidade, ela realmente é uma individualidade. Eu estou num coletivo, mas eu tenho uma forma de ser, uma forma de pensar, que não necessariamente é a maneira que os outros são. E acho que não fazer parte do coletivo era um grande medo que eu tinha, um medo no sentido mesmo disso, de que parece que a minha identidade era a identidade do grupo. E crescer, que é ter a coragem de ser quem eu sou, foi uma longa jornada, e digamos que ela não está completa, estamos no gerúndio, né? Estou caminhando, né, nessa jornada. Mas essa relação que a Ana traz, a gente olhar para os traumas, eu também me pergunto muito sobre isso. Assim, eu acho que, de modo geral, não tem ninguém que não esteja reagindo. A gente não está aqui agindo. A gente está reagindo o tempo todo. Até porque personalidades que temos, que a gente mal conhece o nosso funcionamento, a gente vive em ambientes que a gente nem sabe, que não está dando conta da cor, do cheiro, né, dos estímulos. Né? Eu acho que quando a gente fala sobre saúde mental, a Ana trouxe aí essa questão no momento da fala dela, que eu acho que agora é uma nova era, em que ninguém está sendo chamado de louco, louca, só porque está realmente querendo fazer uma terapia. Ninguém está sendo chamado de biruta porque está resolvendo fazer um mapa astral. Eu acho que agora as pessoas elas estão sendo mais autorizadas para ir em direção a ideias, A serem quem trocas, elas querem ser. trocas. Eu acho também, isso é uma coisa que a gente está sendo muito, eu que trabalho com comunicação, você também, que a gente tem percebido bastante, Larissa, Ana, é que assim, poxa, olha o perfil da fulana, o perfil tem 1 milhão de seguidores. Você vai olhar o perfil da pessoa, a pessoa tá lá mostrando ela andar, ela viajar, ela conversar, ela trocar de roupa. Mas o que tem nesse conteúdo de tão especial? Pois é, ela tá trazendo pro conhecimento do outro alguma coisa que a gente não conhecia, que é a gente mesmo. E aí você começa a se reconhecer no jeito que ela conversa com o marido, no jeito que ela conta a história sobre o filho dela. Então eu acho que agora é uma era em que parece que a humanização, creio eu, é a grande bola da vez. Quanto mais a gente se humanizar, mais espaço para a gente se entender separado do todo, para poder voltar pro todo sendo quem a gente é. É aquela história de que nós somos peças de um grande quebra-cabeças. Nós não somos uma peça isolada. Né, Luísa? De você poder ser quem você é. E essa questão da terapia e a psicóloga, graças a Deus, de uns anos para cá, mudou. Ela tá louca, ela tá precisando de psiquiatra, psicólogo. Não, gente, isso é saúde mental. Entrou na esfera da saúde, né? A gente falava de dor nas costas, você podia ir para o médico. Você falava em dor de barriga, você podia ir ao médico. Mas aí você falava de confusão mental, aí você já era louco. Aí você não podia ir ao médico. Sendo que a mente, a cabeça é ela que coordena tudo. Então, se a gente não está bem, se nós não estamos Acabou. bem, nada vai bem. Acabou. Tudo, né? Aí a sua saúde física também desanda, tudo desanda, o seu relacionamento interpessoal, enfim. No ambiente corporativo, Larissa, como é que é essa questão? É muito importante falar isso, porque se a gente olhar um pouquinho para trás, e não é muito tempo atrás, a gente ouvia muito aquele discurso, não, a minha vida pessoal é lá, a minha vida profissional é aqui, eu entro na empresa, eu fecho a porta da minha vida pessoal e eu entro a Larissa profissional. Isso não existe mais, porque nós estamos trabalhando com pessoas. Nós estamos com pessoas que têm sentimentos, que têm aflições, que têm uma vida lá fora e que ela vai, como a Ana colocou assim, a gente tem reações de acordo com o que a gente está vivendo naquele momento, né? Então, às vezes, eu vou ter uma resposta diferente numa situação do que eu estaria em outra. Então, assim, é muito importante, hoje, no contexto da empresa, a gente entender que estamos com pessoas, são seres humanos, que estão o tempo todo se conhecendo. De repente, uma atitude não foi muito legal, vamos entender o que está acontecendo. Que tem sentimentos. Tem sentimentos, às vezes a gente ultrapassa, às vezes a gente poderia ter dado mais e não deu. Mas é esse exercício de você entender o todo, de você estar ali, estender a mão quando precisar, de estar junto, de ouvir. Inclusive, até hoje as empresas, a grande maioria, oferecem essa ajuda. Existem várias empresas que estão oferecendo serviço, atendimento psicológico, indicam profissionais, fazem até na própria empresa. Hoje, né, fazem até online. Então, é muito importante a gente entender isso, que não existe a Larissa de fora e a Larissa de dentro da empresa. É a Larissa. Não existe a Heloísa de fora e a Heloísa de dentro. Somos seres humanos, temos problemas, temos qualidades e estamos trabalhando por isso. E nós procurarmos ajuda para algo que não está bom, isso é fundamental. E nós temos que dar apoio a isso, né? Falar que é louco, isso é um absurdo. E tem uma outra cilada que eu costumo dizer também, das redes sociais. Porque o Instagram, as outras redes sociais, é muito importante. Você se identifica no outro, você começa a seguir aquela pessoa porque você talvez veja atitudes que condizem com as suas. Mas também tem um perigo aí, porque você vai postar coisas boas, você vai colocar o momento que você está
feliz, que você está com a sua família, né? Tem a maternidade que você vai postar com o seu filho, é tudo lindo. Mas nem tudo é lindo 24 horas. É a questão de romantizar ou não. Romantizar, né? E hoje eu vejo que a maternidade e outras coisas do dia a dia, da nossa vida, deixaram de ser tão romantizado. E hoje nas redes sociais, além da gente ver o belo e falar, poxa, que bacana, a gente também tem as questões do dia a dia, sabe? É um filho fazendo birra, o home office mostrou muito isso, né? Você está fazendo uma reunião. Até falando em home office, viu, Ana? Tem uma pergunta aqui para você do Bruno Leonardo. Muito obrigada, bom dia para você aí, Bruno, pela sua participação. Ele trabalha em home office e diz que é muito difícil se organizar tudo para ter essa prestação de contas para a empresa que ele trabalha, porque ele tem em casa. Ele é pai, tem a esposa, tem que cuidar da casa, da família, enfim, e ainda cuidar do trabalho. É possível entrar um ano novo assim, bem? É difícil, né? Acho que a pandemia trouxe esse benefício para a gente, que é assim, poder estar em casa, estar em contato com a nossa família. Na verdade, Bruno, eu penso que a gente está vivendo um novo desafio, um grande aprendizado. Como você começar uma atividade nova, um esporte novo, você precisa aprender, precisa perceber como é que é e desenvolver as habilidades e as competências para lidar com isso. Eu não acho fácil, não. Acho muito difícil. A gente viu no home office quantas dificuldades, né? A Larissa acabou de dizer que realmente a gente precisa se colocar ali como ser humano. E eu não acho fácil, mas eu acho possível. Acho que esse também foi um desafio para nós, né, seres humanos, porque a gente não é um ser não social, a gente é um ser social e a gente precisa do contato. E a gente sabe tanto de coisas difíceis que aconteceram por conta do home office, inclusive divórcios, o número de divórcios aumentou absurdamente. Mas, para mim, é um desafio. A gente precisa entender que é um campo novo e a gente pode, sim, conseguir planejar, conseguir executar, mas a gente vai ter que aprender a fazer isso. E não é fácil aprender, não. A gente tem que ter, primeiro, humildade para poder aprender, né? Para dizer assim, eu não sei, e eu estou com dificuldades, eu vou procurar um terapeuta, porque existe, hoje em dia, essa possibilidade, assim, muitíssimo, né? E online. Então, eu penso isso. A gente precisa ser humilde e é possível, sim, na minha opinião, você se planejar e você conseguir executar e conseguir ter sucesso naquilo que você quer, realmente. Heloísa, a gente está quase chegando aí no nosso finalzinho do nosso bate-papo. Eu quero saber, dia 21 a hoje, 21 de dezembro, um pezinho em 2023, conseguiu? Está conseguindo pelo menos se organizar? Olha, Cissa, eu sou uma que vou dizer a você de forma muito positiva. Eu estou saindo de 2022 com uma sensação de muita prosperidade, muita abundância para 2023. E a palavra-chave para 2023 é exatamente essa, organização. Eu acho que 2022 foi um ano meio de guerreira, meio de jogar rede, saber para que lado que tem peixe. E eu sabia que era um ano meio, não é perdida a expressão, era um ano doído, foi um ano doído. Me exigiu prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo, trabalhar muito com pessoas variadas. Mas aí, a palavra-chave que é o que nós estamos aqui conversando, que é o planejamento e organização, ele já estava na minha relação clara. Agora, em 2023, não é o tudo, não é para todos os lados. Eu agora vou refinar, é o momento do funil. Pegar tudo que estava aqui em cima, descer e fazer 2023 para uma, duas direções, já que a gente tem no máximo 2 pés, né? E aí sim, falar com você nessa virada de 2023, 2024, com relação a essa situação de planejei, conquistei. Então, 2022 guerriei, cheguei viva, tô no pódio e, 2023, você me aguarda que o negócio vai ser da hora. Heloísa, uma característica sua que vai ser diferente em 2023. Ai, 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 hein? Alegria. Eu descobri que eu estava uma pessoa muito triste nessa jornada e angustiada exatamente por todo esse negócio de estar em todos os lugares e meio que não achar a resposta das coisas, já que eu sou de muitas perguntas. E aí eu entendi que perguntas ok, não saber respostas ok, e eu quero mais alegria. Mais happy hour a partir das 7 da manhã, entende? Não precisa ser com álcool não, mas precisa começar às 7 da manhã. Mais alegria. Essa é uma característica que eu quero trazer para mim. Que delícia, né? Isso que é essa alegria, buscar ser feliz. Ter a vida com mais leveza. Sem tanta que seriedade, não é fácil, sem tanta crítica. Não é fácil, mas tenta levar com mais leveza, tenta se perdoar mais, tenta se amar mais. Não é, Acho que Larissa? aquela roupinha de super mulher, Mulher Maravilha, que dou conta de tudo e faço tudo, isso tá... Tem a síndrome da Mulher Maravilha. Outro dia eu estava lendo, gente, ela pode acabar com a gente. É isso, é a frustração, é o que a gente falou lá no início do programa, é a frustração, porque eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso ser uma boa esposa, eu preciso ser uma boa profissional, os homens também têm as cobranças, pera lá, legal, eu acho que é importante a gente querer ser sempre melhor, eu quero ser mais feliz, eu quero ser mais leve, eu quero vir diferente e ser um exercício maravilhoso, mas vamos com calma, né? A gente não dá conta de fazer tudo, a gente não dá conta de ser tudo ao mesmo tempo. Neste momento, o que eu estou podendo ser melhor? Né? O que eu posso fazer o que eu posso oferecer de melhor neste momento? Faça.
numa outra situação, o que eu posso trazer de legal também? Qual que é a outra transformação que eu posso promover para um amigo, para mim, que seja para quem for? Faça. Mas não queira resolver o mundo no último mês do ano de dezembro. Não é por aí. Eu acho que é um ciclo que se fecha. Quando você tem uma possibilidade de entrar num próximo e trazer um novo olhar, é maravilhoso. Mas sempre com o pé no chão, entendendo o contexto, entendendo a situação. E eu acho que essa que é o grande... Nós não temos as respostas para tudo, nós não temos uma receita de bolo para falar, ó, tem que ser assim, graças a Deus. Ainda bem que não as temos, é isso. Mas é isso, nós trabalharmos sempre interiormente e estar também atento ao nosso redor. Acho que essa que é a grande chave aí, para a gente tentar trazer felicidade. A felicidade a gente conquista diariamente, são nas pequenas coisas, né? A gente fica sempre buscando a felicidade, vamos atrás da felicidade. Quando eu alcançar quando aquilo, eu tiver isso, eu vou ser aquilo, feliz. Quando eu chegar agora. Vamos ser agora, que seja sentar no chão, dar uma risada. Se tiver vontade de chorar um dia, chora. É o que a Heloísa disse, se descobriu, né, Heloísa? Essa é a leveza, autoaceitação, essa é a questão, né? É o autoconhecimento. E aí, eu acho que quanto mais a gente se humaniza, mais a gente se permite, né? A gente entender que existe dor, alegria, tristeza, frustração, medo, Essa é a vida. insônia, muito E não sono. tem que reprimir esse sentimento, você tem que viver. Você tá triste? Fique triste. Mas fique triste e refletindo, entendendo por que aconteceu isso, nós crescemos com as falhas, nós crescemos com as derrotas, nós saímos melhor de tudo isso. Então, a gente tem aquela sensação de porque o mundo lá fora das redes sociais ele é maravilhoso, a gente tem que estar perfeito o tempo todo, a gente tem que estar feliz o tempo todo, a gente tem que postar coisas boas o tempo todo. Não necessariamente. Guarda um minutinho para você, faz uma meditação, faz um exercício de respirar, que seja de respirar. Falar, hoje não foi muito bom. Mas a gente tem o pôr do sol, a gente tem o nascer do sol do dia seguinte, que é um presente diário, que é pra gente falar, começou de novo, vamos tentar de novo, vamos fazer diferente, vamos se perdoar, vamos perdoar o próximo. Por que também a gente não perdoa o próximo? Né? Tira aquela mágoa, vamos se abrir, olha, eu fiquei chateado porque aconteceu isso, vamos também ter um olhar aberto para ouvir, né? A gente não tá pronto para ouvir crítica, vamos ouvir, será que de tudo aquilo que eu ouvi não tem um fundinho de verdade, alguma coisa que eu posso melhorar enquanto ser humano? Então acho que é isso, né? A gente tirar um pouco, tira as armas, vamos olhar, vamos se acolher. Eu acho que esse que é o... É que, né, a psicanálise, ela ensina um pouco isso, né? Os recalques que a gente tem, que são os mecanismos de defesa que a gente joga lá pro id, deixa lá quietinho, porque a gente não quer, às vezes, viver, não quer se autoconhecer e se permitir, às vezes, errar, às vezes chorar, às vezes ficar triste, viver as nossas emoções. Então, gente, se aceite, se ame. É isso mesmo, se aceite. Às vezes a gente tem vergonha de chorar, né, Cissa? Mas chorar é necessário. É tão necessário quanto rir, quanto sorrir. Ainda que eu escrevi no meu cartão de Natal agora, que tem uma foto que eu vou postar, vou mandar para os meus amigos, porque eu também estou vivendo um ciclo, um fechamento de ciclo aqui, que a minha neta, que tem 9 anos, não quer mais tirar a foto que nós tiramos há 8 anos seguidos com o Papai Noel, né? E eu vou postar uma foto meio montada, que todo mundo está rindo, aquela risada falsa para a foto. Mas é uma risada muito importante, porque o seu cérebro, ele compreende. Sorria. Mesmo quando você estiver mal, chore primeiro, vai até o fundo do poço, da piscina, pula e volta para cima. E aí você sorria, fique 1 minuto sorrindo. É uma técnica. Só de olhar eu estou sorrindo. É contagiante a alegria. Ana, é isso mesmo. Olha, muito obrigada pela sua participação. Um feliz e abençoado Natal para toda a sua família. Um beijo aí na sua neta de 9 anos. Obrigada. Fique com Deus. Obrigada, Cissa. Deixa eu falar só mais uma coisinha. Sim, claro. Olha, tem 2 coisas, na verdade. Uma, que junto com o planejamento eu faço, é fazer um monte de agradecimentos. Na verdade, eu gosto de trabalhar com mala, o Japa Mala, né? Que são 108 contas, 108 metas para 2023, 108 agradecimentos e 108 bênçãos. Para quem você vai dar a sua bênção? Para o que você vai dar a sua bênção? Eu gostaria de fechar esse nosso bate-papo também abençoando vocês, né? Porque nós temos o poder de abençoar. Eu desejo tudo de bom para vocês. Muito obrigada pela participação nesse seu programa. Amém, amém. Bênçãos recebidas, né, meninas? Olha, aquele beijo para você aí, Ana. Heloísa, sorriso, né? Tem mais ou menos um poema, não vou lembrar certinho. Sorria, não custa nada, enriquece muito quem o recebe. É mais ou menos por aí o caminho. E ele é contagiante. A Ana dando esse baita sorriso gostoso aqui, é automático. Acho que é isso, né? Eu acho que a gente está cada vez mais em contato com a simplicidade e entendendo que todos os dias é um movimento muito importante desse mesmo, de abençoar. A gente aprendeu a abençoar coisas muito grandes. Toda vez que eu faço os cursos, eu também falo sobre isso. Você não precisa esperar um grande acontecimento para achar que aquilo foi um milagre na sua vida. Você tem que acordar todo dia lembrando que é um baita milagre do teu corpo, fazer teus pulmões respirarem uma noite inteira, sem você nem sequer estar consciente. E você acorda, e aí você acorda e vai olhar pro espelho e acha que você tá feio, tá feia. Não, acorda, lava a cara e dá risada e segue a vida,
porque a gente vai descobrindo se isso vem com a idade. Olha só, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, parece que a gente vai ficando, além de mais livre, né? É uma pena que vai chegando tão tarde, acho que a gente podia aprender mais cedo isso. Mas a verdade é que parece que do mundo, tudo só é aquilo que a gente pensa do mundo. As pessoas falam um monte de coisa sobre o que o mundo tem que ser, mas se você não tiver realmente incorporado aquilo, se você não olhar para aquilo e falar, meu mundo é isso, esse mundo não se torna seu. E todos nós somos cheios de muitas crenças negativas. Talvez o maior recado é que para ter alegria você precisa identificar suas crenças negativas, essas que estão te limitando o tempo todo. A história dos traumas, você está traumatizado até quando, sabe? Você vai achar que fulano é ruim até quando, né? Assim, a gente precisa realmente realinhar, chacoalhar e seguir, senão a gente não faz disso um mundo melhor. A gente faz disso sempre um mundo de memórias ruins, né? É isso aí. Disse tudo, viu, Heloísa? Olha, minha querida, um feliz e abençoado Natal, cheio de bênçãos, tá? Para você, para seus familiares, seus amigos. E obrigada por ter estado com a gente aqui hoje. Cissa, obrigada a você por trazer esse programa para todos que estão em casa, que estão na rua, estão nos consultórios, estão nos espaços acompanhando. Que você seja o sucesso que o Grupo Tati tem aí, né? Desenhou para você, planejou que você seja para nós. E eu aí. nem sabia, nem imaginava isso, hein? Aí, olha que bênção, Foi aquele né? presente Isso, final de olha ano. que bênção legal, essa oportunidade que você tem à mão e que você continue aí trazendo para todos nós esse seu sorriso, essa sua alegria, trazendo essas matérias maravilhosas, pondo essa equipe para trabalhar muito, tá bom? Porque é assim que a gente quer. E seja bem-vinda e muito obrigada por essa oportunidade de dar as vozes aí para quem está em casa também poder ouvir, viu? Tá que gostoso, é bom, né? É bom essas palavras, essa energia positiva, né, Larissa? Sem dúvida, eu acho que isso só soma, só faz a gente entender a importância do nosso trabalho. Por isso que eu falo que é importante os feedbacks, é importante a gente conversar, sentar e falar, porque às vezes a gente está nesse movimento também, não olha e fala, poxa, eu estou fazendo um trabalho bacana, olha que legal, olha a informação que eu estou levando hoje para as pessoas, olha, às vezes você mudou o dia de alguém e não sabe, né? Então é isso, é olhar para as pequenas coisas do dia a dia e agradecer, ter gratidão. Acho que a gratidão é uma palavra também muito forte que a gente pode usar a todo momento. Gratidão por essa manhã aqui, em ótima companhia. Queria agradecer pela oportunidade, pelo convite, queria agradecer o carinho de toda essa equipe maravilhosa e pela oportunidade de falar de um assunto que eu gosto muito, né? Que é a nossa saúde mental, é o nosso bem-estar, é falar sobre pessoas e desejar um excelente final de ano para todas, abençoado, em família, que seja um Natal repleto de boas energias, vibrações e que seja um ano aí maravilhoso para todo mundo. É o que eu espero. Para você também, viu? Um beijo, meninas. Muito obrigada. Gente, a vida é um milagre. É isso.